Olá, você! Vamos falar sobre a ortografia, ou seja, sobre a grafia correta das palavras da nossa língua? Pois bem, a grafia das palavras da nossa língua tem uma característica bastante peculiar, porque a gente não tem só uma forma de pensar para escrever as palavras. Não, nós temos aí duas, não é, mais importantes, que são a gente entender que as palavras são escritas com determinadas letras que vão representar determinados sons. Então, por exemplo, quando você escreve a palavra sapo, você sabe que você vai escrever com S-A-P-O, porque essas letras, com aqueles devidos desenhos, não é? Representam esses sons que dão origem à palavra sapo, percebe? Então, é claro que a gente emprega as letras para representar os sons. Muito bem. Acontece que dentro da nossa grafia, nós também temos o outro raciocínio, não é? Que é o etimológico. Então, o que, que acontece? Quando a gente pensa num raciocínio etimológico, a gente entende que as palavras têm certa história e elas pertencem a uma determinada família para que nós possamos entender essa história. Porque nós não somos aqui cientistas da língua, nós não somos filólogos. Então, a gente não vai estudar a origem de cada palavrinha para saber como elas são escritas, mas a gente sabe reconhecer a família das palavras que pertence ao raciocínio etimológico. Como assim, Luciane? Simples. Vamos supor que você tenha de escrever a palavra visualizar. Aí você fica preso ali naquele zu. Veja, na nossa língua, não é? O Z representaria esse som do zu, zazezi, zozu, não é? Pois bem, mas às vezes o som do Z é representado pelo S. Então aí, veja, eu tenho de recorrer, eu saio do primeiro raciocínio, que as palavras vão ter certas letras para representar certos sons, e vou para o raciocínio da etimologia e lembro, não é, que visualizar vem de visual, vem de visão, e aí observe que todas elas, na sua parte básica, não é? V-I-S, tem o S aí para representar o som do Z. Então, visão é com S, portanto, visual, visualizar e assim por diante. Todas aquelas que participarem dessa família. Entendeu? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Mas a gente ainda vai ver o seguinte, que os gramáticos trabalham com a teoria dos agrupamentos. O que seria isso? Bom, já que as nossas palavras em português têm uma certa história e têm a sua família, uma outra forma de facilitar a vida do cidadão que tem de escrever, não é? Com o português do Brasil, é pensar o seguinte, quais as ocorrências mais comuns? Por exemplo, não é? Nós temos uma ocorrência comum de substantivos que terminam em gen, G-E-M, ser escritos com G e não com J. Então, os gramáticos agruparam todos esses substantivos, perceberam essa ocorrência e lançam nas suas gramáticas, como a gente vai fazer aqui, um desses grupos, que é exatamente o que eu acabei de falar, substantivos que terminam em gen são escritos com G. Entendeu como funciona? É exatamente em cima disso que a gente vai ter a nossa aula. Por isso, observe aqui que a gente vai trabalhar com dois objetivos nesse nosso encontro. Reconhecer a etimologia como base de nossa grafia, que foi o que eu acabei de te explicar, e entender a grafia vista por agrupamentos. Porque, no fim das contas, o que eu quero mostrar para você é que o melhor raciocínio que você tem a fazer para compreender a grafia das palavras e ter agilidade e rapidez de raciocínio para ver como determinada palavra é escrita, é pensar, não é, pelo raciocínio etimológico. Combinado isso, vamos caminhar. Então, aqui a gente vai trabalhar com a família das palavras em primeiro lugar, partindo desse raciocínio etimológico. Então, observe. Façamos o seguinte, façamos de conta que nós temos de escrever aqui agora a palavra cerejeira. E aí você pensa, poxa vida, cerejeira tem o som do G. Como que eu faço mesmo? Eu escrevo com G ou com J? Então, aí eu convido você a pensar na família das palavras, né? Então, na família da palavra cerejeira. Veja, cerejeira vem de uma palavra menor que ela, que é cereja, não é? Como eu escrevi para você aí. E cereja, observe, só pode ser grafada com J, porque se nós escrevermos cereja com G, o som vai ser cerega, não é isso? Portanto, não é? Palavras que pertencem a essa família terão o J. Daí a gente saber que cerejeira, portanto,
é com J e não com G. Entendido? Aí eu aproveitei e coloquei para você o obcecar e obsidiar, que são dois verbos diferentes, e observe ainda que obsidiar tem a forma variante obsediar. O que é forma variante? Tem mais de uma forma de escrever. Você pode escrever obsidiar e obsediar, né? E aí o que acontece é o seguinte: esses dois verbos se cruzam quando a gente pensa nos substantivos e adjetivos, não é? Desse agrupamento, ou seja, dessa família de palavras. Então, obcecar tem qual substantivo e adjetivo, não é, que pertence à família desse verbo? Veja só, são eles a obcecação, e observe que obcecar tem os dois Cs, e isso vem para cá, obcecação. E o adjetivo, aquele que tem obcecação, é o obcecado, que, portanto, terá na sua grafia os dois Cs também. Então, é disso que nós estamos falando quando nós dizemos da família das palavras. Lembra, não dá para a gente saber a história de todas elas, mas dá para a gente fazer esse raciocínio da família das palavras para a gente entender que dentro destes grupos familiares a gente vai ter a grafia mantida. Do obsidiar, por sua vez, não é? Ou obsediar, até coloquei o significado das duas palavrinhas aí para você não se perder, não é? Veja que nós temos um substantivo e adjetivo com grafias completamente diferentes. Por quê? Porque vem de obsidiar, que tem o S. Daí a gente ter a palavra obsessão escrita assim. Veja que não é uma palavra simples de se escrever, né? É um S com dois, olha lá. Tá vendo? Então a gente tem a obsessão, assim como a gente tem o obsessivo. Então agora você já sabe, olha lá. Obsessão, obsessivo tem 3 S's, certo? E eles mantêm o primeiro S que vem lá, olha lá, da base verbal. Tá vendo? E o S é mantido, esse S é mantido nessa família. E dessa família do obsidiar, o são final é com 2 S's e não com C cedilhado. E o contrário é verdadeiro, não é? Quando você escreve obcecação e obcecado, você não pode pôr os 2 S's, porque ali é o C que vai ser usado, não é, no lugar do S que eu marquei para você aí. Veja aqui. Olha lá. Tudo bem? E no final vai ter o C cedilhado e não os 2 S. Maravilha? Maravilha. Ó, eu passei isso aqui a limpo para você no material, tá vendo? Eu deixei tudo passado a limpo porque eu faço muita rabisqueira para explicar. E eu gosto de deixar tudo bonitinho. Vamos lá. Pus é o verbo pôr, no ano passado, e veja, ele tem nessa base o S que se mantém em todas as flexões dele. Então, se você tem de conjugar esse verbo, por exemplo, no futuro subjuntivo, puser, ou qualquer outro tempo e modo diferente, vai ter esse S mantido. Veja lá, pusesse, pusera, e assim por diante. Maravilha? O verbo querer é a mesma coisa. Na sua base do eu quis, lá no passado tem o S, não é o Z. E aí todas as flexões desse verbo vão ter esse S mantido. Então, eu vou usar nos mesmos tempos do verbo por aí para cima para você ver que fica igual, né? Quiser, olha lá. Quisesse. Quisera. O que importa é que você mantenha o S aí. Tudo bem? Aí, veja só, eu trouxe aqui para você o viajar e o enferrujar. Porque acontece o seguinte, todo mundo, você já deve ter ouvido falar. Viagem, quando é substantivo, é com G, e o viagem, quando é verbo, tem o J. Mas por quê? Vamos entender? Porque aí depois você não tem mais dúvida na hora de escrever. O verbo é viajar. Essa é a pronúncia, viajar. Se eu puser o G aí, vai ficar viagar. Portanto, toda vez que eu conjugo o verbo viajar, eu uso o J. Veja lá, eu viajo. Certo? Eles viajam e assim por diante eu vou mantendo esse J. E aí, veja, quando eu conjugo, quando eu construo uma frase que diz lá que eles viajem, eu tenho de manter esse J, porque assim o verbo é escrito com o J, tá vendo? Então, o verbo tem o J. Saiu do verbo, só para a gente colocar aqui, a gente vai ter o substantivo viagem com G, e aí nós vamos ver isso no agrupamento logo em seguida, como eu falei para você na abertura da aula,
Porque o que, que acontece? Substantivos terminados em gen têm o G, por conta da origem latina. Então, viagem, coragem, fuligem tem o G. Assim como ferrugem também tem o G, mas o verbo é enferrujar. Então, toda vez que eu vou conjugar o verbo enferrujar, eu uso o J para esse som. Inclusive, quando eu construo uma frase que diz que eles, veja lá, enferrugem. Tá vendo? E é o J que fica aí. Aqui para o enferrujar não tem muita dúvida, porque fazer a diferença com o substantivo é fácil, né? Afinal de contas, veja lá, o substantivo ferrugem não tem o em no começo, isso já faz uma diferença pra gente. Eu tô dizendo isso porque viagem aqui tem o mesmíssimo som, mas grafias diferentes para o verbo e para o substantivo. Isso acontece com algumas particularidades, não é? Porque o que vale é você pensar a família da palavra e manter a grafia original. Veja, acontece que o som do G e do J, em geral, recebem algum ajuste, não é? De troca de G e J por causa do som. Todo ajuste de troca de G e J é por causa do som. Tá vendo? Olha lá. Aqui é a mesma coisa. Maravilha? Muito bem. Aí, veja só, passei a limpo aqui para você. Mantendo esse raciocínio, existem verbos terminados em isar que trazem muitas dúvidas. O sufixo formador do verbo é esse aqui. Olha lá, isar. Tá vendo? Mas aí, o que que acontece? Às vezes, o verbo termina em isar, mas é grafado com S. Então, por quê? Simples. A gente tem que pensar nos substantivos. Veja aí. De onde vêm esses verbos? Canalizar vem de canal. Canal, na sua base, não tem o S, então eu coloco todo esse sufixo aqui. E de análise, a gente tem, observe que a diferença é essa daqui, ó. Eu acrescento o AR porque o S já está ali para representar o som do Z. Na base da palavra já tem o S, né? Que a gente chama de radical. Portanto, analisar é grafado com S e não com Z. Então, observe. Improviso, veja, vamos falar assim, ó, a gente usa até o S, não é? Então, esse S é mantido. E você, então, vai escrever lá improvisar com S. Rubor, por sua vez, não tem S na base. Por esse motivo, o verbo é ruborizar com o Z, porque eu tive de acrescentar todo o sufixo aqui, não é? Aqui em cima, não. Eu só usei o AR e mantive o S do radical. Veja, da palavra móvel, não é? O verbo correspondente é mobilizar. Como aqui não tem o S, eu vou escrever mobilizar com Z. De pesquisa, a gente tem o S na base, então a gente mantém esse S no verbo pesquisar. De paralisia, a mesma coisa. Observe aí que a gente vai usar até o S também, certo? Então, você tem aí o paralisar. Agora, veja, toda a família vai ser assim. Paralisação. Ou seja, esse S tem de ser mantido na família. Tudo bem? Muito bem. Aí, veja só. Aqui eu passei a limpo para você, não é? Como eu disse. Aliás, eu pus até mobilização para você ver que o Z ali é mantido, tá vendo? Ó, paralisar, paralisação. Não se esqueça, a família vai ter sempre a manutenção daquilo que a base traz. Muito bem. Aí, observe que no diminutivo acontece a mesma coisa. A gente usa o sufixo com o Z, não é? Mas, às vezes, a base da palavra tem o S, então a gente usa o S para representar o som do Z. Por isso, veja, o diminutivo de casa, que é casinha, é escrito com esse S que vem daqui. Assim como o da mesa. Você vai escrever mesinha com o S. Em contrapartida, veja que na palavra trem você não tem S na base, não é? Então, você escreve o diminutivo de trem com o Z, não é? Usando aí o sufixo todo. A gente troca o M pelo N, porque M a gente só põe antes de P e B, mas isso é um ajuste. E o Z aí vai aparecer no sufixo. Assim como o de mulher, que também não tem S algum aqui.
Portanto, observe aí, a gente põe o Z. Tudo bem? Agora eu vou chamar a atenção sua para essas palavras que estão aí, para você ver que não existem exceções, como alguns dizem, né? Ai, catequese, catequizar é exceção. Não existe essa exceção. Veja, catequese vai formar o verbo catequizar. Então, observe que a gente usa até o U para fazer o verbo, ó. Por quê? Porque daqui para frente vai ser diferente. Eu vou usar izar. E se eu vou usar o izar, você já viu aqui comigo que é o Z que a gente põe. Ah, Luciane, mas por que saiu o ese todo? Porque esse ese é um sufixo. Como que eu faço para perceber o sufixo da palavra? Pense outras palavras que tenham a mesma terminação. De catequese, a gente tem, por exemplo, diurese. Se você perceber que esse ese vai se repetir em mais duas palavras, mais uma palavra, você vê que é porque é um sufixo. Assim como o zinho vai aparecer em todos os diminutivos. Casinha, mesinha, trenzinho, mulherzinha. Percebe? Isso é sufixo. Então, ali o ese é um sufixo. Essa é uma forma de você pensar. E a outra forma é você entender que a gente só vai até o U. Aqui, ó. Então, eu tenho de pôr todo o sufixo para formar o verbo. Tá bom? Da palavra anjo, que tem o J, a gente tem que saber o seguinte, que nós temos, na sua história, na história da palavra anjo, a origem em ângelos, que é latim. Isso eu tô te contando para você entender. Então, anjo vem de ângelos, que era latim. Isso é latim, por isso que eu pus entre aspas aí. Mas isso faz a gente perceber por que as palavras da família do anjo têm o G. Então, exemplo aqui, angelical é com G e não é com J. Por quê? Porque anjo não pode manter o G da origem da palavra, porque senão fica ango. Aí eu falei para você que o G e o J muitas vezes recebem alguma adaptação fonética, e por isso a gente muda entre o G e o J, de uma palavra para outra, só para fazer essa adaptação e manter o som da palavra. Tudo bem? Observe espontâneo, eu coloquei esse exemplo aqui para você saber que espontâneo não é com X, é com S, e que a gente usa até aqui do adjetivo espontâneo para formar o verbo, que é, o verbo não, desculpa, o substantivo, que é assim, espontâneo. Aí, veja, a gente põe aqui, espontâneo, a gente vai, para usar o substantivo, a gente tem que pôr idade. Então, peraí, espontaneidade, não, né? Então, a gente vai um pouquinho além aqui, ó. Eu tô te mostrando quando vier a dúvida como você faz. Então, peraí. Então, espontaneidade, ó. Esse é o sufixo, como acontece, por exemplo, em felicidade. Então, é espontaneidade. Vamos aproveitar para você fixar isso aqui comigo com homogêneo? Veja como que é o substantivo, não é? Nascido do adjetivo homogêneo. É homogeneidade? Não, porque o E tá aqui, ó. Então, veja. Homogeneidade. Lembra que eu falei, quando vier a dúvida, você vai testando até você saber, não é, o que você usa de uma classe gramatical de uma palavra para outra. E a classe gramatical mesmo, de um adjetivo para um substantivo, eu usei até o E. Parecia até o N, não parecia? Assim como em catequese parece que vai até o S, mas se você for até o S aqui, você vai ver que esse E tá demais. E aí você vai trocar pelo I. Então, essa é a proposta que eu tô te fazendo quando você for pensar sozinho ou sozinha, tá? Do batismo, veja, ismo é um sufixo que aparece em muitas palavras, iluminismo, dadaísmo, daí a gente tem a certificação de que é um sufixo. Então, o verbo que nasce de batismo vai até o T do batismo. Não vai com esse S aí que pertencem ao sufixo. Portanto, batizar é com Z. Tá vendo? E tórax, gente, tem o X aqui no finalzinho, mas o X para nós não é uma coisa agradável, né? Não é mesmo. O tórax, o X, ele tem um nascimento de povos muito antigos lá da Europa, verdade, que foram influenciando a nossa língua. Muito bem. Só que tudo que a gente pode trocar, tudo que a gente pode fazer para trocar o X, a gente faz. Então, por exemplo, tórax tem
o adjetivo torácico escrito com C e não com X por causa dessa troca. Assim como, por exemplo, a gente não conhece lá a palavrinha cálice. Pois é, mas se você for ao dicionário, você vai ver que cálice também pode ser escrito assim, porque a gente troca. E aí, com o uso da palavra frequente, a gente vai trocando o X, a gente não gosta. Mas originalmente era cálix, 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 cálice, mais fácil, certo? Verdade, verdade, né? Assim como, por exemplo, você vai estudar hoje o direito, você vê muito livro escrito assim, ó, index, que no final das contas é a mesma coisa que índice. São as formas variantes, porque a gente não gosta do X, a gente vai trocando na pronúncia e acaba alterando a grafia também. Então, está aí a proximidade do X com o C. Tudo bem? Então, tudo que a gente fez aqui foi raciocínio etimológico, mas os agrupamentos entram nisso também, como eu expliquei na abertura da aula. Por isso, daqui para frente, eu vou fazer alguns agrupamentos para você. Observe. Substantivos que terminam em gen serão grafados com G, como eu já te disse. Portanto, nas férias, nós faremos uma viagem, e aí nós temos, olha lá o artigo indicando o substantivo, não é? Por isso eu ponho G. Guarda-se o carro na garagem, e nós temos muitas palavras comuns com essa terminação, não é? Na chaminé, sempre há fuligem, olha lá, é com G, e assim vai. Aqui, pagem é com J, lagem é com J, lambugem é com J, porque elas não têm origem latina. E observe que lagem é a palavra laje, que tem aqui uma forma variante, tá? Se você for ao dicionário, a palavra laje tem as duas grafias, laje ou lagem, porque a gente tem muita preguiça de pronunciar esse M. E é verdade o que eu estou falando. Como a gente tem preguiça, a gente vai suprimindo, não é? Olha agora um outro agrupamento para você. O sufixo oso, que pode ser oso, osa, osos, osas, né? Diz respeito a toda palavra que indica uma característica daquilo que é repleto de alguma coisa, que é cheio de alguma coisa. Então, por exemplo, aquilo que tem muito gosto é o gostoso. E aí observe que a gente escreve com S. Aquilo que é repleto, que é cheio de ventura, é venturoso. Por isso a gente põe o S. Aquilo que tem muito sabor é saboroso. E a gente põe, então, o S. Entendido? E aí, observe, quando é que entra o S nessas terminações? Es, esa, isa. Toda vez que a gente, então, tem palavras que vão indicar uma profissão, título de nobreza ou origem. Observe, então, que o feminino de barão, que é um título de nobreza, é a baronesa, e por isso você tem o esa com S. Ah lá, título de nobreza. Só nobreza é com Z, né? Mas os títulos têm S. Veja lá, quem nasce na Calábria é o calabrês. Assim como também... assim como também a calabresa, não é? É a mulher. Nossa, Luciane, eu sempre vi no mercado a linguiça calabresa com Z. Sim, no mercado eles fazem isso. Assim como maisena no mercado, como o nome do produto, você vai ler maisena com esse Z aí. Só que, na verdade, isso aqui é o nome do produto. Porque a matéria-prima que está lá é a maisena com S, porque vem de maíz, que é milho em espanhol. E a gente tem, então, essa origem espanhola com S mantido. Tá vendo? Então, esse aqui é o nome do produto. Você tem que pensar nessa grafia. Aqui é a mesma coisa. Ó, feminino de sacerdote é a sacerdotisa. Olha lá. E quem nasce em Pequim é o pequinês. Olha lá, eu mantenho aquele I e ponho lá o N para fazer o pequinês, assim como também a mulher é a pequinesa. Isso não tem nada a ver com, não é, com a pequenez das coisas, porque pequenez, veja, é uma outra história. Isso aqui é um substantivo relativo ao adjetivo pequeno. E é um E aqui, hein? Meu E ficou fechadinho, mas é pequenez, não é pequinês, que é de Pequim. Percebeu a diferença? Ótimo. Aí, veja.
Quando é que a gente vai escrever, então, es e esa com Z? Quando a gente tiver um substantivo que nasce de um adjetivo. Então, se o carro é rápido, ele tem essa característica, que na gramática aqui é um adjetivo. E, porque ele tem essa característica, ele tem a rapidez, que é o substantivo equivalente a esse adjetivo. Então, veja, quem é sensato? Aquele que tem sensatez. Olha lá. Aquela mulher é honrada. Se ela é honrada, ela tem honradez. Honradez. Só um minutinho. Se o assunto foi fluido, certo? Se o assunto foi fluido, então observe que ele tem ou teve fluidez, certo? E veja lá, se a foto era nítida, é porque ela tinha nitidez. E se lá a água é límpida, tem essa característica, é porque lá a água tem o quê? Veja aí. Limpidez, com EZ. Tudo bem? Eu aproveitei para colocar isso aqui para você, que muita gente troca a grafia da palavra traz, porque troca a grafia, mas confundindo o sentido. Traz com Z é do verbo trazer, olha lá, que mantém o Z. E traz com S é a preposição. Então, por exemplo, quando você fala, ele estava por trás, ele veio por trás, não é de mim. Então, veja que aí eu estou dando uma localização, percebe? E aí nós temos uma diferença, porque nós temos a preposição. Agora, ele sempre traz doces para mim. Aí é o verbo trazer, não é? Veja que traz com S também dá origem à traseira, que é com S. Veja como a grafia ela vai se baseando mesmo nessa família. Olha, eu coloquei aqui para você uma questão de prova para você avaliar comigo. Né? É uma questão só de inspiração para você ver. E é uma questão baseada em grafia, ó. Todas as palavras estão corretamente grafadas, baseada na grafia. Então, vamos lá. Nós temos assim, veja, eu vou propor a você que pare aqui a aula, responda ao exercício e volte. Já fez? Então, vamos lá que eu já vou fazendo a correção para você. Obsolescência é com SC. E essas palavras a gente vai gravando de escrever e de ler mesmo, tá? E veja que a obsolescência das instituições constitui, porque é o verbo constituir. Olha lá, constituir, com o IR no final. Então, ele mantém esse I, constitui. Tudo bem? Muito bem. Aqui na letra B, a gente tem ao denigrirem, não, porque denegrir, ó, vem de negro. Tá vendo? Vem de negro, então denegrir tem essa base. Portanto, esse E tem que ser mantido ali e não denigrirem, ok? O restante está ok. A banalização, veja lá, banalização tem como base banal, que dá origem ao verbo banalizar. Não é assim? Então, aqui tinha de ter o Z no substantivo equivalente, certo? Por isso, tem a banalização dos atos antissociais, é um sintoma da doença do nosso tempo, quando a barbárie dissimula-se em rotina. E o resto está tudo certinho aí. Depois, na letra D, a gente tem quando numa mesma ação convergem, que é o verbo convergir, que é com G. Então, eu tenho de manter o G dele original em todas as suas flexões. E aí você tem, confundimos-nos na tentativa de discriminá-los. Aqui está correto. Discriminar é com I, porque discriminar tem outro sentido, que é o inocentar, isentar do crime. Discriminá-los é fazer a diferença, não é? Muito bem, então a nossa resposta é esta aqui. Os hábitos que medeiam as relações sociais são louváveis quando eticamente instituídos e odiosos quando ensejam privilégios. Observe bem essas palavrinhas, porque a gente observando as palavrinhas é que a gente grava como elas são escritas. E veja aí que o medeiam deve ter chamado sua atenção, não é? Muito bem, em aula de verbos a gente fala da grafia desse verbo. É o verbo mediar, não é? Que segue como modelo o verbo odiar. Então, se é eles odeiam,
mediar fica eles medeiam. Tudo bem? Fica aí uma dica para você. Na próxima aula a gente continua falando do emprego de letras e vamos ver também algumas expressões importantes, tá certo? Um abraço, até o